Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o nosso sistema nervoso, né? Onde ele está integrando tudo para que aconteça, né? Nós vamos começar falando sobre os neurônios. O que são os neurônios? São conhecidos como as células nervosas que localizam no nosso cérebro, tá? Ele contém estruturas, né? O dendritos, que são esses prolongamentos do neurônio, onde ele garante essa recepção dos estímulos recebidos. Também tem o axônio, que é um prolongamento onde garante a condução desses impulsos nervosos que nele está a bainha de mielina, né, que é um isolante térmico, que faz parte do sistema nervoso central, e o nódulo de Ranvier, que ele se localiza na medula espinhal, tá? E é uma falha que acontece nessa bainha. Também tem o corpo celular, local do neurônio, onde está presente o núcleo, que grande parte das organelulares e de onde partem os prolongamentos dessa célula. Tá? Tem as sinapses. O que são essas sinapses? É uma região onde há uma comunicação entre os neurônios. Os neurônios eles podem ser do tipo, dependendo da classificação morfológica, e também ele se classifica de acordo com a sua função. O que quer dizer isso? Quando ele é classificado pela morfológica, ele pode ser multipolares, bipolares e pseudo-unipolares, onde cada um tem funções específicas. As multipolares são prolongamentos celulares, as bipolares é onde está o axônio e o dendritos, né, que são encontradas nessa mucosa olfativa, e as pseudo-unipolares, ela tem um prolongamento único. Ela se divide em dois, podendo ser nos gânglios espinhais. Tá? Quanto à função de cada uma desses neurônios, eles podem ser motores, ou seja, que são responsáveis por conduzir impulsos nervosos para os órgãos efetores, como os músculos e os gânglios, né? E os sensoriais, onde ele recebe esses estímulos, dos quais eles podem ser provenientes desse próprio organismo. E eles podem ser interneurônio, onde ele garante a conexão entre esses neurônios através dessas ramificações. Nosso sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central fica o encéfalo e a medula espinhal, e no sistema nervoso periférico ficam os nervos e os gânglios. Né? O que é esse sistema nervoso central? Ele é a parte de um sistema nervoso que garante a recepção e a interpretação dos nossos estímulos. É o centro de processamento dessas informações. O crânio, ele está localizado, né, a parte do encéfalo, que é a parte do interior, né? O canal vertebral é o que nós chamamos de medula espinhal. Nessa medula, ele tem uma substância cinzenta e uma branca. O que quer dizer isso? É uma região onde nós podemos perceber que na massa cinzenta os corpos celulares dos neurônios e dendritos. Na massa branca, ele é predominantemente a presença, né, dos axônios. E também ele é protegido, né, protegido por esses ossos e essas membranas. O que quer dizer isso? Que o encéfalo ele é protegido por uma caixa craniana e a medula é protegida por uma coluna vertebral. No nosso crânio, ele possui três membranas, né? Onde ela tem a função de proteger o encéfalo e a medula, e cada uma com funções específicas. Dura mater, aracnoide e pia mater. A dura mater é uma membrana mais externa e também é a mais fibrosa. Já a aracnoide, ela produz o líquido chamado cefalorraquidiano e ele fica entre as duas membranas, a dura mater e a pia mater, onde esse
líquido, ele tem uma função de proteção. A pia mata, gente, ela é a mais interna e ela é altamente vascularizada. O que quer dizer essa medula espinhal? Ela tem um formato cilíndrico, né? Fica no interior da coluna vertebral, é onde ela fica localizada. Ela também é responsável pelo ato reflexo. O que quer dizer? É que ela caracteriza uma resposta rápida e involuntária, né? Podendo ser um ato aferente ou eferente, ou seja, é constituído por esses dois tipos de neurônio. O nosso encéfalo, ela parte do telecéfalo, né, e constitui a parte mais desenvolvida do encéfalo. E é lá que contém, dá origem a uma parte embrionária, que é formada a partir do tubo nervoso. E ele tem dois hemisférios, que nós chamamos de hemisfério direito e hemisfério esquerdo. E nele contém umas subdivisões, entre chamado de 4 lobos, né? Lobo frontal, parietal, temporal e o occipital. Nele também tem uma região chamada de córtex, já é uma camada mais externa. E o encéfalo, ele também é encarregado de controlar as atividades motoras dos órgãos dos sentidos, onde ele está relacionado à nossa memória, à capacidade cognitiva, à linguagem, aí está também associado à razão e à emoção. É o caso do tálamo, do hipotálamo, mesencéfalo, o cerebelo, a ponte e o bulbo. O tálamo são regiões extremas originadas do diencéfalo, né, que são constituídas pelas substâncias cinzentas. O hipotálamo também é originado do diencéfalo e entre as funções é a regulamentação da temperatura corporal, da fome e da sede e também da concentração, dentre outros. No caso do mencéfalo, é conhecido como encéfalo, também relaciona-se à postura corporal, à atividade motora, movimento brusco dos olhos, entre outros. O cerebelo, tá, é uma região originada do mentecéfalo, onde localiza-se na fossa craniana, o formato dela é oval e a função que ela tem é ajudar na coordenação dos movimentos e no equilíbrio do corpo. A ponta é uma substância branca, onde ela faz essa conexão com a parte do encéfalo a partir e participa também das funções do bulbo. O bulbo é uma região que continua na medula espinhal e ela é importante na coordenação dos reflexos, como a tosse, como o espirro, a salivação e a deglutição. Como esse assunto ele é um pouco extenso, eu dividi em duas partes para que a gente possa ter um melhor entendimento, tá? Então, na próxima aula, a gente continua falando sobre o nosso sistema nervoso.